Antes, uma outra informação para você. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira ter orgulho de ser o comandante das Forças Armadas e ter um alto comando realmente dedicado e preocupado com o futuro da nossa pátria. Em cerimônia de passagem do Comando de Operações Especiais em Goiânia, Bolsonaro disse que uma das coisas que o conforta é saber que os militares existem e que estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade, bem maior de um povo. O presidente declarou o seguinte, abro aspas, o Brasil vive momentos não muito tranquilos, mas a certeza da existência daqueles que têm, acima de tudo, a sua pátria conforta a nossa nação. Nos momentos mais difíceis da história, você, soldado brasileiro, sempre esteve presente, fecho aspas. O presidente voltou a afirmar que sempre atuará dentro das 4 linhas da Constituição. Aspas novamente. O que está acima de tudo é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder, mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidas a qualquer preço. Fecho aspas. Zé Maria. Ô, Vitor, não há outro caminho possível, não há outro caminho a não ser as 4 linhas da Constituição que insiste o presidente Jair Bolsonaro. Isso já está certo aqui, já ouvi dos presidentes dos 3 poderes aqui, né, além do presidente do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. O grande debate é onde está a Constituição. Sabe aquele debate lá do VAR, se foi impedimento ou não? Todo mundo tem na cabeça clara ali decisões do Supremo Tribunal Federal, onde há uma invasão, ou seja, impedimento, uma invasão. Só que o Supremo se considerou até agora como inatingível, distante de qualquer tipo de julgamento ou mesmo desconfiança. A decisão judicial, segundo a própria Constituição e o arcabouço jurídico do país, a decisão judicial ela é perfeita, fechada e inquestionável. A decisão judicial. Mas é possível, sim, questionar o juiz, é possível questionar as decisões, não reclamar e agir, segundo a Constituição, né, com uma nova ação tentando reparar aquela anterior. Essa é a realidade. Devo dizer, eu sou muito procurado aqui, aí o que você acha e tal, vou dizer o seguinte, ninguém sai dessa linha, não é possível sair dessa linha, das 4 linhas da Constituição. Essa inquietude, ela é positiva. Os poderes precisam, é necessário de tempos em tempos, umas cotoveladas para definir posições, para definir espaço. E não estamos falando aqui de espaços pessoais do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro Luiz Fux, mas espaços para a sociedade, para que todos entendam. O que acontece aqui em Brasília é seguido nos estados e municípios. E lá nos estados e municípios não existe uma força de reclamação. E as pessoas engolem o que lá é imposto. Então, eu acho muito positivo que haja esse debate e esta inquietude que está acontecendo neste momento. Deste debate, será sentado ali um resumo muito bom da democracia. Queria dizer que hoje a agenda do presidente foi muito importante em Goiânia. Esse batalhão de forças especiais tem uma missão fantástica, são pessoas treinadas, né? Trabalham com inteligência, trabalham com missões especiais, né? E é um batalhão muito bem treinado. É o batalhão que o deputado Vitor Hugo participava, enfim, é um batalhão muito bem treinado. E foi de lá que ele deu essa declaração dizendo que ele é comandante-chefe das Forças Armadas e os presidentes da República anteriores tinham uma certa vergonha, tinham um certo prurido em ser fotografado com pessoas fardadas, tinham uma certa distância das Forças Armadas, como se elas fossem uma coisa do outro mundo ou de outro país e que eles eram obrigados a conviver. E agora não. O presidente, como comandante-chefe das Forças Armadas, né, comandante em chefe, ele tem orgulho de falar, é meu exército, é o exército do Brasil, né? E, ironicamente, não é contraditório dizer que a força existe para garantir a paz. Esta é a função do soldado, é a função das armas, de garantir a paz, né? Não de provocar a guerra, mas para garantir a paz. Então, a fala bem-vinda, principalmente de onde o presidente Jair Bolsonaro falou. O presidente Bolsonaro é um militar, né? Tá me ouvindo?
Sim, Cris, estamos na escuta. O presidente Bolsonaro vem de carreira militar, embora ele tenha ficado 28 anos já como político ali na Câmara, mas ele é fiel às suas origens porque é assim que os militares são. Os militares, eles são forjados na disciplina, eles se preparam para isso e para defender a pátria em qualquer circunstância. Tanto que a gente vê soldados, às vezes, em seu primeiro ano servindo o Exército, já estão ajudando a socorrer pessoas em dias de enchente, ajudando, às vezes, em alguma operação, em cidades que estão precisando de alguma ajuda, uma segurança nacional, lá vai o Exército ajudar. Então, é esse ambiente de salvar a pátria, salvar os brasileiros o tempo todo, faz parte da vida do militar. Então, é natural que o presidente, tendo chegado à posição de chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, se sinta orgulhoso por isso. Eu imagino que os outros presidentes também tivessem orgulho, né? Fossem orgulhosos de serem os chefes das Forças Armadas, mas que seja muito maior o orgulho de alguém que vem desse ambiente militar. Acho natural isso. Eu queria só fazer uma colocação em relação a uma coisa que você falou, Zé, sem querer te desmentir, mas a minha interpretação em relação à questão das 4 linhas da Constituição, quando você diz que não há como jogar fora das 4 linhas da Constituição, não deveria ser possível, né? A gente deveria esperar que todos os detentores de cargos públicos, especialmente os que estão nos mais altos escalões e aqueles que lideram algum dos poderes da República, respeitassem a Constituição. A gente não tem visto isso. A gente tem visto o Judiciário desrespeitar. A Ana trouxe aí uma lista de 123 vezes em que o STF, só o STF, desrespeitou a Constituição e invadiu prerrogativas de outros poderes, na verdade, do Poder Executivo, impediu o presidente da República de fazer alguma coisa que cabia a ele, presidente da República, e isso está escrito na Constituição, o que cada um deve fazer. Então, tem gente, sim, que não está jogando nas 4 linhas da Constituição. O presidente do Senado, quando vem ontem, naquela entrevista coletiva ali, dizer que o pedido de impeachment não tinha justa causa, que estava com má fundamentação técnica, que eu não acredito, né? Eu falei aqui ontem, foi formulado por advogado-geral da União, por uma equipe especializada e experiente também na área jurídica. Não acredito que não houvesse a fundamentação técnica para o pedido de impeachment, assim como eu acredito que há fundamentação técnica nos demais pedidos de impeachment que também não estão sendo analisados e colocados em votação. Então, quando o presidente do Senado vem a público, perante jornalistas ali, que são os porta-vozes da sociedade, né, para falar para a sociedade que não há justa causa no pedido, e foi a sociedade que pediu, é a sociedade que está querendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em votação algum dos muitos pedidos de impeachment de ministros do STF, é porque não estão respeitando a Constituição. Estão fingindo que isso não está escrito na Constituição, que isso não é possível. A gente precisa realmente que todos os poderes respeitem a Constituição.